Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Dupan e eu tô aqui de novo para te explicar tudo o que você precisa saber de essencial para a sua prova. Falando aqui sobre triângulos, eu não podia deixar de falar para vocês sobre essas formulazinhas muito importantes que podem ser cobradas de você numa prova e se você não souber, você vai ter que desenvolver uma semelhança de triângulo para encontrá-la. Então, eu acho que sabê-las pode te dar um passo à frente aí na hora de resolver qualquer questão que possa ser cobrada sobre triângulos. A ideia aqui, elas são chamadas de relações métricas no triângulo retângulo. Presta atenção, elas são fórmulas, certo? Que relacionam as medidas, aqui eu vou só completar aqui, elas são fórmulas, certo? Que relacionam as medidas dos elementos de um triângulo retângulo. Então ela relaciona os elementos de um triângulo retângulo, tá bom? E elas foram criadas a partir da semelhança de triângulo nessa figura aqui. Então eu tenho uma figura aqui, ó. Eu tenho um cateto, outro cateto, ó, cateto e cateto. Eu tenho esse pedacinho M e esse pedacinho N que eu chamo de projeções dos catetos. Eu tenho o H, que é a altura relativa à hipotenusa, certo? A altura relativa à hipotenusa, e o A é a minha hipotenusa. Se você bater o olho aqui, você vai perceber que a gente tem três triângulos. Uai, professor, eu estou vendo só dois. Não, tem três. Um pequenininho de um lado, um pequenininho do outro e o grandão. Então eu tenho três triângulos retângulos e a partir da semelhança eu consigo desenvolver estas quatro formulazinhas aqui, certo? Essas quatro formulazinhas aqui, elas me dão uma seguinte ideia. O cateto ao quadrado, ele é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. O outro cateto ao quadrado, ele é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. A altura, ela é igual a m vezes n, ou seja, a altura é igual ao produto das projeções, certo? E hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. Essas quatro fórmulas aí são essenciais para a gente resolver aí problemas que envolvem triângulos. A partir dessas quatro fórmulas aqui, eu consigo chegar em uma muito famosa também, a chamada do Teorema de Pitágoras. Você sabe qual que é o Teorema de Pitágoras? Até coloquei ele aqui para você. Teorema de Pitágoras. Você sabe qual que é? O Teorema de Pitágoras, ele também veio daqui. Ele relaciona a soma de dois catetos igual a hipotenusa ao quadrado. Se você somar essas duas equações aqui, você vai conseguir chegar no Teorema de Pitágoras. Esse Teorema de Pitágoras, ele fala simplesmente o seguinte. Ele fala que a hipotenusa ao quadrado é igual ao produto, ou melhor, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Este é o Teorema de Pitágoras e ele também vem dessa mesma ideia. Tudo bem? Agora, o que é isso? Por que eu te falei isso tudo? Porque chegando em problemas de triângulos, pode ser que eles queiram que vocês consigam determinar aí alguns elementos como lados, projeções, etc. E aí você vai precisar dessas formulazinhas para desenvolver. Eu já comecei aqui com dois exemplos e nestes dois exemplos eu vou te mostrar aí praticamente todas essas formas. Olha só, vem cá. Então, como eu te falei, eu trouxe aqui os exemplos para a gente praticar. Presta atenção. Eu quero descobrir aqui essa medida y, x e z. O que eu vou fazer? Primeiro, o y está mais fácil. Olha só, o y ele é só somar, 9 mais 3. Então, o y aí, ele é a nossa hipotenusa e ele vale 12. Pronto, descobrimos o y. Agora, para descobrir o x e para descobrir o z, basta eu analisar ali as informações que eu tenho de acordo com as fórmulas que eu tenho. Repara uma coisa, aquele x e aquele z, eles são o que no triângulo? Se você olhar bem, você vai ver que eles são os catetos. Então, eu vou pegar aqui as fórmulas de catetos. O que eu posso fazer? Eu posso escrever assim, x ao quadrado é igual a 12, certo? Que é a hipotenusa, vezes 3, que é a projeção dele, beleza? E posso fazer a mesma coisa com o z. Eu posso falar aqui, que z ao quadrado é igual a 9 vezes 12, que é a projeção dele. Pronto. Se eu fizer isso, eu consigo determinar aí todas essas medidas. Tudo bem? Olha ali como é que vai ficar o x. Continuando aqui no x, x ao quadrado vai ser igual a 36. Então, o x ele vai ser igual a 36 raiz. Ou seja, o x nesse caso, ele poderia ser mais ou menos 6,
Mas como a gente está falando de medida de comprimento, o x aí ele é um valor positivo, x igual a 6, raiz de 36, 6. Pronto, coloco o 6 ali. Beleza? Tem alguma coisa estranha aí ou tá tudo certo? Bom, então fiz aqui 12, né? Vou fazer ali 12 vezes 9. Quanto que vai dar ali aquele resultado? Eu vou ter aqui, ó, que z ao quadrado, ou melhor, eu já posso tirar até direto, se eu quiser aqui, ó, a raiz de 9 vezes 12. Olha como que vai ficar isso. Raiz de 9, você sabe, raiz de 12 é 4 vezes 3. Então aqui, ó, eu posso escrever assim, ó, z igual a 9 vezes 4 vezes 3. Por quê? Porque o 9 eu posso tirar, o 4 eu posso tirar, o 3 vai ficar aqui dentro. Então o nosso z ele vai ser 3 vezes 2 raiz de 3, ou seja, o z, 6 raiz de 3, sem problema nenhum, certo? Sem problema nenhum. O z está ali, ele deu 6 raiz de 3, tudo certo, ok? Então eu usei ali as duas fórmulas do cateto e ainda descobri ali a minha hipotenusa. Ah, e se você quiser descobrir a altura, coloca a altura ali e escolha uma dessas fórmulas. Por exemplo, a altura ao quadrado seria ali, ó, 9 vezes 3, tranquilo, sem problema nenhum, ok? Nesse outro exemplo, eu já trouxe aqui outras medidas para a gente tentar descobrir, certo? Ali eu tenho um 9, um 12, um m, um y, um x e preciso pensar, o que eu vou fazer para descobrir? Primeiro, eu posso descobrir esse m, certo? Já que eu tenho a altura e uma projeção, falta só a outra. Então, a ideia é sempre essa, pensar nas fórmulas, ter elas em mente para poder escolher qual usar. Vamos descobrir esse m aqui, ó. Olha como que vai ficar. Vai ficar 12 ao quadrado, que é a minha altura, igual a 9 vezes m. Acabou. 12 ao quadrado é 144. Então, do lado de cá, ó, vai ficar 144 sobre 9. Esse é o meu valor de m. Agora, quanto é 144 dividido por 9? Quanto que vocês acham que dá 144 dividido por 9? Se você analisar isso aí, esse m, ele vai dar 16. Então, a medida m aí, ó, 16. Já encontrei o meu m, já encontrei a minha primeira medida. E agora? Agora falta só eu encontrar os catetos. O que eu vou usar de novo? A minha fórmula de catetos, certo? Ou também eu posso pensar aqui que agora eu já tenho a minha hipotenusa, né? Eu já tenho aqui a minha hipotenusa, 16 mais 9, 25. Tranquilo? Como que eu posso fazer então? Vamos descobrir, sei lá, primeiro o x. Como que vai ficar este x? Eu posso colocar aqui, ó, x ao quadrado igual a 25 vezes 9. 25 vezes 9, simples. Vou tirar a raiz, certo? Aqui, ó, x igual a raiz de 25 vezes 9. A raiz de 25 é 5, a raiz de 9 é 3. Então, vai ficar aqui, ó, 5 vezes 3, logo o meu x é igual a 15. Pronto. E aí, se eu quiser fazer a mesma coisa, o mesmo esquema, eu consigo descobrir o y. Vou jogar aqui o y, olha só. Y ao quadrado, certo? É igual à sua projeção vezes a hipotenusa. A projeção dele é 16. 16 vezes 25. Vou fazer o mesmo esquema, tirar a raiz. Olha como que vai ficar. Y igual a raiz de 16 vezes 25. Raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. Então, meu y, ele não é nada mais, nada menos que 4 vezes 5. Então, meu y, ele vai ser o quê? Ele vai ser 20. Pronto, y igual a 20, m igual a 16 e x igual a 15. Então, através dessas formulazinhas que eu te dei, eu consigo desenvolver aí várias equações para determinar estes valores. E mais uma vez, agora que você já sabe disso, agora que você já viu a teoria, não esquece de praticar, faz as atividades, treina bastante, que este ano você vai acertar uma questão como essa na sua prova. E no mais, a gente se encontra lá na nossa próxima aula. Valeu!